Boa tarde, segundo ano. Vamos para a nossa segunda aula de História. Crianças do passado, crianças do presente. Toda criança é sempre criança em qualquer lugar do mundo, em qualquer período histórico. O que varia são as atitudes dos adultos em relação a ela. O que acontece? Criança sempre é criança em qualquer lugar. Toda criança gosta de brincar, gosta de se divertir. Mas de acordo com a época em que a criança viveu, as coisas aconteceram de formas diferentes. Então, as crianças que viveram há alguns séculos eram vistas como pequenos adultos. E as maneiras como todos se vestiam e se comportavam eram parecidas. A maioria das crianças recebia toda a sua educação em casa e conviviam com muitos adultos. Algum tempo depois, começaram a surgir grandes fábricas e indústrias, e com isso, o estilo de vida e os costumes foram mudando, assim como a visão sobre as crianças. Nesse período, era muito comum as crianças trabalharem dentro das fábricas e das indústrias, ainda na infância. Por isso, não tinham tempo para as atividades como brincadeiras. Aos poucos, as crianças passaram a ser vistas como pessoas com necessidades próprias, como crianças mesmo, como pessoas que tinham vontades, tinham suas necessidades. A criação de espaços onde elas poderiam conviver com outras crianças, como a própria escola contribuiu para que a infância fosse entendida como um período único e importante na vida humana. Então aqui a gente tem crianças brincando de corda, criança brincando de basquete. Então criança sendo criança, Criança fazendo o que criança gosta de fazer. Maneiras de brincar. Antigamente, devido à falta de brincadeiras e brinquedos para serem jogados dentro de casa, a regra era sair para a rua. As crianças do bairro todas se conheciam. A preocupação com a segurança existia, claro, mas os riscos eram muito menores. Em grande parte das vezes, o risco maior que havia era ralar os joelhos ou rasgar as roupas. Tá falando, gente, que antigamente as crianças podiam brincar na rua, não tinha perigo, não tinha muito movimento, não tinha tanto bandido. Então era comum as crianças ficarem o dia inteiro brincando na rua e só entravam em casa para poder ir ao banheiro ou poder alimentar. Mas ficavam o dia inteiro brincando na rua com os coleguinhas. Brincadeiras de hoje. A globalização veio trazendo algumas mudanças graduais nessa relação. Aos poucos, os brinquedos comuns, carrinho, bonecas, bonecos, foram ficando mais acessíveis. Não muito tempo depois, os aparelhos eletrônicos também entraram nessa e começaram a ocupar cada vez mais as residências. Em seguida veio a internet e hoje a gente tem aí, olha, eu coloquei foto de um menino brincando com um videogame, os meninos no tablet e os bebezinhos no celular. E hoje, desde pequenininho, as crianças conseguem manusear celular com muita facilidade. Então, as brincadeiras mudaram, Hoje, as crianças não podem brincar na rua. Então, elas brincam mais o quê? Dentro de casa. Para crianças diferentes, direitos iguais. Apesar de todas as diferenças que existem entre as crianças, há algumas necessidades que são comuns a todas elas. E é preciso que essas necessidades sejam cumpridas para que as crianças vivam com dignidade. Toda criança tem direito à alimentação, atendimento médico, moradia, lazer, educação, ser respeitada e ser protegida pelos adultos. Mas nem sempre foi assim. Antes de existirem as leis que protegem a criança e o adolescente
para que seus direitos sejam respeitados, era comum que as crianças trabalhassem desde muito cedo para ajudarem no sustento da família. E acabava, gente, que essas crianças que estavam trabalhando para ajudarem, né, a família, no sustento da família, elas não tinham tempo de ir para a escola e acabavam ficando sem estudar. Naquela época, não era igual hoje, que se a criança hoje não for para a escola, os pais são punidos, né? Então, antigamente não existia isso. Não existiam essas leis para protegerem as crianças. Apesar de existir essas leis hoje contra o trabalho infantil, ainda assim a gente ainda encontra algumas crianças trabalhando na rua, né? Vendendo bala, no sinal, para poder ganhar um dinheirinho. Essas crianças que estão trabalhando, elas deixam de brincar e estudar, que são atividades importantes na formação do ser humano. Então, elas são privadas dos seus direitos. E por que, apesar de existir leis que protegem as crianças, ainda existem crianças que estão trabalhando? Porque não tem fiscalização suficiente para isso. E uma coisa muito importante que a gente tem que gravar, saber que criança que trabalha não tem tempo para estudar. Então, ela vai ter um direito dela sendo burlada. Ela não vai estar, né, usufruindo do direito que é a educação. Outra coisa, para a gente realizar as atividades da página 41, a gente tinha que fazer uma pesquisa, né, sobre alguma tribo indígena. Então, eu já deixei um texto aqui para vocês lerem o texto e para poder já tirar as conclusões, que são dos índios Pataxós nos dias de hoje. Os índios Pataxós são uma tribo localizada no extremo sul da Bahia. Mantendo suas tradições culturais, procuram ao máximo conservar as riquezas de sua vivência tradicional. Os Pataxós, assim como muitas tribos hoje, estão muito bem integrados e conectados à sociedade globalizada. O fato de conservarem a cultura indígena não os impede de conviver com o povo urbano com muita hospitalidade e empatia. Há eventos de vivência promovidas por empresas locais de turismo, onde os visitantes podem participar de atividades características da tribo, aprender sobre suas lendas, rituais e histórias tradicionais. Os habitantes praticam a pesca e a agricultura de subsistência, além de cultivar cacau e criar gado para gerar renda. Há também a venda de artesanato indígena. O modelo de divisão de trabalho geralmente confere aos homens as atividades braçais, de pesca e de sustento, e às mulheres o cuidado das crianças e dos afazeres domésticos. Porém, estes papéis podem mudar. Algumas aldeias mais próximas às cidades adotaram vivências com mais liberdade nas atividades, onde os trabalhos são divididos igualmente entre os homens e as mulheres. Frequentemente, as crianças estudam na aldeia até o 5º ano do ensino fundamental e depois concluem o ensino fundamental e médio nas escolas do município, podendo depois partir para faculdades normalmente. Os Pataxós costumam ter grandes famílias, chegando a 10 ou mais filhos. É costumeiro que cada família trabalhe para o seu próprio sustento, sem deixar de manter o contato com os pais e parentes. Por hoje é só, gente. Não se esqueçam de ir até a plataforma para poder ver todas as atividades que vocês têm que realizar, tá bom? E a gente eu espero estar juntinho com vocês logo, logo.